pra pessoa. Por exemplo, eu tenho um certo receio. Eu, tudo que falar inglês, tudo que eu vou entender. Só que quando eu vou falar, não tem nada a ver do que eu entendi. Parece que eu travo na hora de falar. Então, assim, para entender, para escrever, para ler, nossa, eu sou international people. Agora, vou falar, meu Deus, não sei. Parece que me faltam palavras, mesmo falando no futuro, no passado, did, will, falando o termo mais em inglês. eu- Vai, mas algumas palavras parece que quando vem aquele, às vezes por exemplo, eu sei que é go, mas não é good, é went. Então algumas coisas me faltam, assim, sabe? Então É, mas eu acho que o adulto, né, o grande X da gente falar de idiomas e adultos, é esse medo que a gente tem, eu acho que o adulto, eu me incluo nisso também, tá? A gente, a gente tem uma mania de querer perfeição nas coisas é, que a gente. Por quê, né? Porque se você vê, por exemplo, tem muitas pessoas aqui moram aqui, por exemplo, que nunca aprenderam a falar português e elas vivem muito bem, vive melhor bem, que né? nós, inclusive. Sim. Por exemplo, o Lugano. Lugano. Quantos anos o Lugano está aqui no Brasil? O Lugano, o Diego Lugano, ele começa a falar, ele fala espanhol, gente. É E por São que que a Paulino, não gente é? ele é o Ah, então eu não ex-jogador quero do São saber Paulo. dele. Não. É, não. Eu tenho porque meu marido é sofredor, né? Então eu acompanho. Eu gosto do futebol, de uma forma geral, eu gosto de futebol. Mas então, e aí, por que que então a gente é tão crítico com a gente mesmo e a gente aceita do outro que o outro não tem essa perfeição, né? Exato. Talvez se a gente tivesse uma aceitação maior com isso, que, por exemplo, olha, veja só como é a nossa vida. Nós somos o único país da América Latina que fala português, somos cercados por hispanohablantes. Uhum, O próximo país norte-americano é lá nos Estados Unidos, está a quilômetros e quilômetros daqui. verdade. Então, quer dizer, qual que é qual que é a nossa obrigação, digamos? Claro, a gente vive num mundo globalizado, tem a internet, que ajuda a gente em mil coisas e tudo mais. Mas por que que a gente é tão crítico e tão exigente com a gente mesmo? Se já não bastasse todas as coisas que a gente Sim, tem que dar conta disso também, por que que a gente não pode. Por que que nós não podemos ser gentis com a gente mesmo nesse processo de aprendizagem? é verdade. Total sentido. Eu falo com você como eu quero, como eu posso, na verdade, porque eu quero ter essa troca com você, porque os idiomas são isso, são trocas. Eu quero ter essa troca com você, né? E eu acho que tanto como nós temos essa gentileza, a gente espera que o outro tenha também, mas a gente fica mais inseguro, eu não sei por quê. Nós ficamos, talvez seja por esse nosso isolamento na América Latina, a gente Mas será que seja. também porque a gente não tem medo de ser julgado? Porque às vezes assim, eu já me senti desconfortável. Eu, por exemplo, eu estava numa reunião falando com um inglês mesmo, né, de Manchester, fluiu muito bem. E ele falando, e eu falei, my English is so rushed, cara. Meu inglês é meio cru, meio enferrujado, sei lá. E aí ele falou, cara, seu inglês é melhor que o meu português, tá? Tô entendendo bem. Então ele me deu essa confiança. Só que quando entrou outro brasileiro, eu já perdi. Então, eu acho que talvez o medo de ser julgado por outro. A pessoa que entrou nem falava muito menos que eu. Mas o medo de ser julgado por uma pessoa, a gente tem medo de crítica. Pode ver que talvez as pessoas estão mais preocupadas com o hater, vamos supor, do que uma pessoa que fala bem. Às vezes eu percebo que a pessoa fala eu te amo, mas em 5 minutos esquece, mas eu te odeio fica gravado para sempre. Aquele rancor. Então talvez é esse o medo. Não sei, eu senti já isso, eu me fiquei preocupado. E eu me lembro uma vez que eu teve uma reunião só com espanhol e eu falei aquele portunhol bem mais pro português. O pessoal do México me agradeceu, porque eu tentei falar a língua, foi muito legal, me sentiram à vontade. Que simpatia o pessoal do México. Só que assim, quando aí foi uma outra menina a falar, eu vi tava todo mundo com a câmera aberta. Quando a menina começou a falar, ela começou a gaguejar e falou: "Ai, gente, desculpa, eu vou tentar falar o máximo que eu puder." Os outros pessoal rindo dela, e é brasileira. Aí eu me azedou, sabe? Que eu me senti no lugar dela, eu lembrei que eu já passei, não foi uma, duas. Talvez esse medo, o rancor e o julgamento, né?
Bom, eu entendo, até acho que isso possa vir também, muitas vezes vem de nós mesmos, né? Ou seja, do brasileiro sendo sacana com o próprio brasileiro, que é É, triste isso, é, né? Porque é, isso não vai levar a lugar nenhum, né? O cara pode ser um cara que ele pode ter lá um arsenal de palavras impressionante para ele desfilar lá na reunião, tal, mas e daí, né? E daí? Então, eu acho que nesse sentido da gente ter medo do julgamento, é uma coisa que a gente precisava parar. A gente precisa parar de dar tanto poder para os outros, de uma forma é, geral, eu acho. é, De é. uma forma geral,